falando sobre os métodos da igreja primitiva, né, os métodos evangelísticos, nós podemos ver nesse belíssimo livro do historiador Michael Green, Evangelização na Igreja Primitiva. Ele faz uma análise assim, histórica, né, histórica cultural, uma análise da evangelização dos primeiros cristãos da Igreja Primitiva. É interessante a gente ver que em uma parte do livro em que ele relaciona 12 contrastes entre prioridades, atitudes e métodos evangelísticos do cristianismo primitivo em relação aos nossos atuais. E abro um parênteses para indicar esse livro, para você comprar esse livro, ele vale a pena. Ele faz um aprofundamento, né, histórico-cultural e teológico, né, em relação à evangelização nos primeiros séculos da era cristã. Primeiro, como vocês podem observar, o Michael Green ele diz que a evangelização no primeiro século da igreja primitiva era um estilo de vida, uma prioridade e não um programa. Fazendo um contraste com os dias de hoje, muitas vezes nós relacionamos a pregação, a evangelização, como um programa da igreja, como um horário estabelecido, como um dia determinado e um grupo que sai com um departamento para fazer evangelização. Não, nos primeiros séculos isso era espontâneo, era como um estilo de vida, era natural a evangelização, os cristãos saindo, ninguém precisava pedir àqueles irmãos para pregar o evangelho, eles saíam naturalmente, espontaneamente, evangelizando e pregando em todos os lugares por onde passavam. Então, diferente de hoje, que nós temos aí um declínio, né, do compartilhar da fé nas questões públicas, né, e de maneira aberta e intencional. Segundo, que a evangelização ela não está relacionada apenas como um carteiro que entrega cartas. Não, ela é uma mensagem que exige um compromisso e um envolvimento, uma empatia com as pessoas. E por isso ele destaca que naquela igreja havia compaixão. Além da pregação verbal, havia uma atitude de compaixão, de amor daqueles primeiros cristãos que então se aproximavam dessas pessoas de maneira intencional e cuidavam dessas pessoas. Isso fazia uma enorme diferença. Hoje, trazendo esse contraste para os dias de hoje, nós observamos uma igreja que muitas vezes ela é até fiel em sua pregação, ela até às vezes faz o seu papel, o dever de casa direitinho, pregando o evangelho, mas muitas vezes nós não vemos a compaixão e o amor dessas pessoas pelos perdidos ou pelas pessoas que estão sendo evangelizadas. E nós precisamos pensar na pregação do evangelho, na evangelização, mas como fruto de um borbulhar do coração, de uma inclinação de Deus para as pessoas pelas quais nós estamos evangelizando. O Michael Green também ainda fala sobre a contextualização, que aqueles cristãos eles eram contextualizados. Eles não negociavam o evangelho, que era a base, mas eles eram flexíveis na forma. A gente pode observar o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que dialogava com a filosofia grega, né, e com a própria cultura judaica, mas não negociava os valores. Mas a forma era flexível, e isso mostra que era uma igreja contextualizada. Hoje, nos nossos dias, as igrejas, de forma geral, ou tende para um extremo ou para o outro. Ou ela tenta contextualizar e acaba se mundanizando, ou acaba negociando os pilares básicos, essenciais da fé, que são inegociáveis, ou tende para outro extremo, de que manter formas, eu uso aqui uma expressão do Marcos Monteiro no seu livro Um Jumentinho na Avenida. A igreja parece com um jumentinho com uma carroça cheia de quinquilharia e tentando oferecer isso para o povo moderno no meio da cidade. Então, no outro lado, outro extremo, muitas igrejas não conseguem contextualizar a mensagem, tornar a mensagem do evangelho comunicável e inteligível para a sua cultura atual, para o mundo urbano, para o mundo do contexto pós-moderno. Mas uma marca muito importante que destaco aqui e que vocês podem observar é que
esta igreja, ela era sensível à direção do Espírito Santo. Observe que desde o capítulo 1 de Atos, no capítulo 13, vários capítulos da Bíblia, é uma igreja em oração e aberta à liderança do Espírito Santo. Em Atos 13, né, o texto vai dizer que a expressão que eles usam é o seguinte: o Espírito Santo, né, nos levou, nos conduziu a direcionar, né, a Paulo para as missões. Então veja como essa comunidade ela era aberta à direção do Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez, nos dias de hoje, fazendo o contraste, hoje a gente também tende ao extremo nesse ponto. Muitas vezes vemos igrejas e pessoas que elaboram métodos muito bem elaborados, estratégias organizadas, mas sem a presença, sem oração e sem a direção do Espírito Santo, sem buscar o Espírito Santo. Mas há aquele outro extremo que acha, não, o Espírito Santo é que move tudo, é estratégia, técnica, esse negócio é coisa do homem, é coisa carnal, nós temos que ficar só na direção do Espírito Santo. Mas isso aí também é um equívoco, porque se a gente observar na palavra, o Paulo que era sensível à direção do Espírito era o mesmo Paulo que planejava as viagens, era o mesmo Paulo que organizava o formato da sua pregação, a sua retórica. Então nós temos um equilíbrio. Então a igreja nos dá essa dica dessa sensibilidade, e o livro de Atos é um livro clássico que mostra o Espírito Santo em ação conduzindo a igreja à evangelização. Mais informações sobre essa dinâmica de evangelização vocês vão observar nesse belíssimo livro que eu deixo aqui para vocês, e você pode encontrar na nossa livraria do Betel Brasileiro em Niterói, e você pode adquirir esse livro para sua biblioteca, um livro base para a evangelização, para o conhecimento de como a igreja primitiva trabalhava esse aspecto da pregação do evangelho, da evangelização pessoal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.